Neste vídeo, eu irei falar sobre o que mais dá para fazer em uma panela elétrica de arroz. Eu fiz carne moída e vou mostrar para você. Bem-vindo ao canal Mundial Premium. Em outros vídeos eu mostrei algumas panelas elétricas de arroz, o funcionamento, como é que elas funcionam, como utilizar uma panela elétrica de arroz, mostrei alguns modelos. E hoje eu estou trazendo nesse vídeo justamente as alternativas do que a gente pode estar fazendo numa panela elétrica de arroz. Não é somente arroz, outros tipos de alimentos também a gente pode estar fazendo numa panela elétrica de arroz. Eu fiz carne moída, eu gravei e vou estar mostrando para vocês. Mas antes disso, alguns alimentos, algumas dicas de alimentos que a gente pode estar fazendo com a panela elétrica de arroz. Por exemplo, risoto, carnes, como eu fiz a carne moída, massas e pratos doces, como arroz doce e canjica, por exemplo. É o que dá para ser feito numa panela elétrica de arroz. Os próprios fabricantes também, nos manuais de instruções, eles colocam algumas dicas de alimentos que você pode estar preparando nela. Por exemplo, aqui eu tenho a panela elétrica da Philco. No manual de instruções dela, a Philco coloca algumas dicas de receitas. Ela dá a dica de algumas receitas e também de como estar preparando cada uma delas. Eu mesmo vou estar passando aqui para vocês algumas dessas dicas que a Philco traz no manual de instruções da panela dela, como por exemplo, arroz com legumes, almôndegas de arroz, mingau dá para ser feito, fundi de queijo, o arroz integral, o próprio arroz tradicional, arroz 4 queijos, arroz doce, arroz amarinheiro, arroz carreteiro, doce paixão cremosa. Isso é um dos exemplos que o fabricante desta panela traz no manual de instruções. Mas tem diversas outras alternativas também, como por exemplo carne de panela. Assim que você temperar, é só misturar com cebola, cenoura, batata, levar para assar e depois é só programar para cozinhar por cerca de 40 minutos. E aí depois só se deliciar e a carne fica bem macia. O arroz integral, como deu exemplo aqui no manual, por exemplo, se você segue uma dieta regrada, né, e só consome alimentos integrais, também pode preparar o arroz integral na panela elétrica. A grande vantagem está em poder acrescentar vários temperos no arroz. O estrogonofe de frango, a receita ela é feita em 3 etapas. Fica pronta mais rápido do que a gente imagina, além de ser bem fácil. Que primeiro é só você dourar o alho e a cebola e depois basta preparar o frango e por último acrescentar o molho do estrogonofe. O macarrão, dá para ser feito também macarrão numa panela elétrica de arroz. Além de ser simples de preparar, o macarrão ele promete ficar com um toque ainda mais cremoso. E é importante também usar o azeite de oliva extra virgem e assim adicionar manteiga e requeijão. O pudim de leite, na internet mesmo, tem relatos de pessoas que fazem pudim de leite na panela, porque basta você deixar em banho-maria, por exemplo. E por fim, a carne moída, né? A carne moída que eu preparei e eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes de eu mostrar para vocês como que eu preparei a carne moída. Primeiro, no caso eu usei o alho, a cebola, cheiro verde. Eu coloquei um pouquinho de óleo na panela, coloquei o alho e a cebola, deixei dourar um pouco e depois eu coloquei meio quilo de carne moída, tá? Então o preparo que eu fiz foi com meio quilo de carne moída,
coloquei sal a gosto e coloquei um pouco de água, mas é só um pouquinho de água. Por que a utilização da água? Porque o objetivo da panela elétrica de arroz, ela faz o preparo dos alimentos com vapor da água, é com vapor. Quando a gente prepara o arroz, a gente coloca uma medida de água, né? Até indicada na própria panela a quantidade de água conforme a quantidade de xícaras que você utilizou de arroz cru. E justamente dessa água que vai se transformar em vapor na panela, que é o que vai estar preparando o alimento. Então na carne também eu coloquei um pouquinho de água que se transformou em vapor para estar preparando a carne. O tempo que durou para poder preparar preparar meio quilo de carne moída foi de aproximadamente 15 minutos. Eu fiz com essa panela da Philco. Também, caso você queira comprar uma panela igual essa da Philco, tem um link aí na descrição, você pode estar adquirindo. E se quiser também estar conhecendo mais detalhes dessa panela, tem o link aqui do vídeo que eu já gravei dessa panela, tá? Então agora eu vou colocar as imagens do preparo da carne moída. Você viu como é que ficou? Não precisou utilizar fogão. Então, o que nos mostra, né? Para a gente poder estar preparando os alimentos, por exemplo, você viu no vídeo que eu utilizei uma outra panela também, que eu estava preparando o arroz, e nela que eu estava preparando a carne moída. Então você não precisa nem estar numa cozinha, por exemplo. Pode ser no teu escritório ou qualquer outro lugar, você utilizar somente a panela. Então você pode ver que eu preparei o arroz e uma carne sem utilizar fogão, somente através das duas panelas que eu preparei o arroz e a carne moída. Então é a facilidade, a praticidade, até mesmo se você estiver fora de casa e você for para um local que não tem uma cozinha ou não tem uma estrutura de cozinha, você pode estar preparando os seus alimentos através de uma panela elétrica de arroz. No caso da carne, como eu disse, em 15 minutos ficou prontinho meio quilo de carne e ficou igualzinho eu ter feito numa panela com fogão e até gastando até mais tempo no preparo, e ficou excelente a carne. Então essa aí também é uma outra dica do que a gente pode estar usando numa panela elétrica de arroz. E periodicamente a gente vai passando outras dicas do que a gente pode ir preparando, conforme também, se eu puder, eu vou fazendo filmagens aí das receitas, do que a gente for usando a nossa criatividade para estar utilizando a panela elétrica de arroz. E não se esqueça também de dar o seu joinha nesse vídeo e se inscreva também para poder sempre ser notificado quando tiver novos vídeos, e estará também ajudando a manter este canal aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.